Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem me ouvindo. Meu nome é Gabriel Batista e nessa grande playlist que irá ocorrer será uma visão, não diria que geral, eu diria uma introdução, uma visão geral, uma introdução sobre o que a disciplina Ciência e Dados se propõe. Primeiro, para explicar sobre o que iremos ver, é bom eu demonstrar. Por exemplo, Ciência e Dados se propõe a você ter um conjunto de, por exemplo, um conjunto de coisas. Aqui, por exemplo, cada linha, a primeira linha está definindo várias colunas características de o vinho vermelho. Por exemplo, a coluna 1, a coluna A tem a acidez fixa, acidez volátil, acidez cítrica. Aqui tem açúcar residual, clorídeos, sulfúrico e tudo mais. E a combinação de tudo isso determina o quê? E no final temos a coluna L, que determina a qualidade de cada vinho. Note que cada linha dessa corresponde a um vinho. Por exemplo, a linha 2 é o vinho, é o vinho 1, a linha 3 é o vinho 2, a linha 4 é o vinho 3, e por aí vai. E se, baseado nesse conjunto de dados, analisando um padrão deles, eu conseguisse então determinar uma fórmula que me permitisse prever, dando todas essas mesmas características, prever a sua qualidade. É isso que ciência de dados se propõe a fazer. É a partir de um conjunto de características que vamos chamar de X. Não se preocupe, isso será reforçado várias vezes. E um peso apropriado a cada característica dessa, a gente chega em uma única nova coluna. Esse conceito que eu acabei de falar será o que iremos estudar na primeira parte, que será a parte de quê? De regressão linear, que é com uma soma de todas essas características, a gente tem uma coluna de resultados para tentar prever coisas. Então, vamos abordar mais um pouco. Perceba que essa matriz inteira, a gente tem a matriz X e ela é N por D. Como assim N por D? N representam as linhas. Então, cada N representa um único vinho. E o que representa o D representa cada coluna. E eu estou dizendo então que cada coluna dessa multiplicada por um W, que é D por 1. Por que D por 1? Porque para cada coluna haverá um peso apropriado. E em multiplicação de matrizes, por exemplo, se você quer descobrir a partir do primeiro vinho, então se ele é N por D e, por exemplo, ele possui o primeiro vinho, se estamos falando apenas do primeiro vinho, ele seria 1 por D. Ou seja, ele seria uma coisa mais ou menos assim. Vou pegar todos os seus valores, por exemplo, 7.4, 7.4, e depois outro valor é 0,7, depois o outro valor é 0, depois o outro valor é 1,9. Eu estou dizendo que tudo isso multiplicado por um W apropriado, onde eu teria o W1, o W2, o W3, o W4, o W5. Eu teria uma matriz resultante Y, que nesse caso seria
um único valor. Por que um único valor? Porque eu estou fazendo para um único vinho. E o que seria esse Y, por exemplo? Seria a qualidade desse vinho. E por que eu escrevi dessa forma? Porque vamos falar muito de matrizes por aqui. Perceba, eu estou dizendo que como funciona a multiplicação de matrizes? É linhas por colunas, onde as colunas do primeiro têm que ser igual à linha do segundo. Você pode estar se perguntando, eu não entendo muito de álgebra linear. Então, é por isso que eu irei revisar. Por exemplo, nesse conjunto aqui que corresponde apenas ao vinho 1, e aqui representa todos os pesos que eu tenho uma multiplicação, então, 1 por D, e aqui multiplicando algo D por 1. Então, a regra de multiplicação de matrizes é que as colunas da primeira matriz têm que ser igual às linhas da segunda matriz, e o resultado disso seria um produto que teria as linhas do primeiro e as colunas do segundo, ou seja, neste exemplo, 1 por 1. E como funcionaria essa multiplicação? Você pegaria linhas por colunas. Há uma única linha e uma única coluna. Então, por exemplo, o 7,4 iria se multiplicar com o peso 1, ou seja, o peso atribuído ao custo de acidez fixa. Depois, eu pegaria o valor de 0,7, que é correspondente à acidez volátil, e multiplicaria pelo peso 2. E como isso resulta em uma coisa 1 por 1, eu estou dizendo que a soma de cada um desses, ou seja, x1W1. Por que x1W1? Porque é o primeiro elemento com o primeiro peso. Depois eu teria o segundo elemento com o segundo peso. Depois eu teria o terceiro elemento com o terceiro peso. E a soma de tudo isso, ou seja, até o último x com o último w, eu teria um valor y. E o que é y? É o que eu estou tentando prever. Por exemplo, para cada vinho desse, vou ter um único resultado y, que corresponderia, no nosso exemplo, à qualidade, pois eu estou tentando, a partir do conjunto dessas informações, prever a qualidade desse vinho. Então, partindo desses conceitos, vamos abordar um pouco sobre as propriedades algébricas e o que vamos utilizar tanto por aqui. Por exemplo, nós temos que considerar que todo vetor é uma coluna. Com todo vetor sendo uma coluna, então eu estou dizendo que não existe, por exemplo, se todo vetor é uma coluna, então o vetor x seria algo desta forma. E a sua transposta, o que é transposto, é trocar linhas por colunas. Então, por exemplo, neste exemplo onde x é algo 3 por 1. Por que 3 por 1? Porque ele tem 3 linhas e uma única coluna. A sua transposta seria justamente o contrário, 1 por 3. Ou seja, ele teria uma única linha e teria 3 colunas. Percebe que eu apenas transformei a linha, a grande coluna x, em uma grande linha x transposto? Então, foi justamente por isso, porque em matrizes, o transposto de um vetor é ele, só que trocando suas linhas pelas suas colunas. E quais outras propriedades são necessárias para o entendimento do assunto? É que na matemática nós temos que A vezes B é igual a C e que B vezes A
é igual a C. Ou seja, dois valores multiplicados entre si dão igual a um outro fator, a algum outro valor. Ou seja, a ordem dos fatores não altera um produto. Só que quando falamos de matrizes, a matriz A vezes a matriz B é igual a C, só que igual a matriz C. Só que a matriz B vezes a matriz A não é igual a C. E um exemplo disso é pegando uma matriz que seria 1 e 2 multiplicado por 2 e 1 por 1 e 2. Ou seja, considere que isso aqui é x e esse é a sua matriz transposta. Você teria qual valor então? Você tem que x é 2 por 1 e x transposto seria 1 por 2. Multiplicando tudo isto, você iria obter o quê? Colunas do segundo e linhas do primeiro. A condição foi atendida? Foi. Então essa multiplicação é possível. Então você pega as linhas do primeiro e as colunas do segundo, você irá obter uma matriz 2 por 2. E, por exemplo, como é realizada essa multiplicação? Bom, para descobrir o primeiro elemento, você pegaria note que você sabe que tem 4 elementos. Afinal, se é 2 por 2, então vai ter o elemento aqui, aqui, aqui e aqui. Então, você pega linhas do primeiro e colunas do segundo. Então, você teria o valor de 1 vezes 1, que seria 1. E para descobrir o segundo elemento, ou seja, o elemento... vou chamar essa matriz de A. E esse aqui foi o elemento A1, 1. Por que o elemento A1, 1? Porque é o elemento que corresponde à multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. Então, para eu obter o elemento A1, 2, eu preciso pegar a primeira linha com a segunda coluna deste. Ou seja, primeira linha com a segunda coluna, eu obteria o valor de 2. E agora, para descobrir o elemento A21, eu precisaria pegar a segunda linha com a primeira coluna. Então, segunda linha com a primeira coluna, você obteria 2. E por fim, para obter o elemento A22, você pegaria a segunda linha com a segunda coluna, que seria 2 vezes 2 igual a 4. Percebe que isso foi uma multiplicação e gerou isso? E se eu invertesse a ordem, ou seja, do x transposto multiplicado por x, onde o x transposto é 1 por 2 e o x é 2 por 1. Percebe que eu iria obter um único elemento? Afinal, eu pego colunas do segundo e colunas do primeiro e linhas do segundo. São iguais? São. Então, o resultado será linhas do primeiro e colunas do segundo, ou seja, eu obter uma matriz com um único valor. Isso chamamos de produto escalar. Percebe como são coisas diferentes? Então, com esses conceitos, vamos começar a falar então sobre como isso se relaciona com ciência de dados. Bom, lembra que eu mencionei anteriormente que para calcular o valor y, que corresponde ao vinho, era necessário a soma de cada informação multiplicado pelo peso atribuído a cada informação? Por exemplo, para mim, a acidez fixa é uma coisa de importância de 0,2, mas a acidez volátil é de 0,3. Então, você multiplica o valor daqui, por exemplo, por 0,2, o daqui por 0,3, e a soma para cada um desses, com os pesos atribuídos, você determinaria a qualidade. Então, partindo desse conceito, se a gente considera que isso é uma grande matriz, então a gente está dizendo que o quê? Que o valor que queremos prever, y seria o quê? Uma coisa n por 1. Por que n por 1?
porque para todo o apartamento, para cada quantidade de vinhos, perdão, haverá uma única informação, ou seja, será uma única coluna. Percebe que para cada vinho há uma única informação sobre sua qualidade? É isso que estamos tentando prever aqui. E esse resultado seria alcançado pela a soma de cada característica com o seu peso apropriado. Então, x é uma coisa n por d. Por que n por d? Porque n é a quantidade de cada vinho e d é a quantidade de cada coluna, de cada característica do vinho. E o w seria o peso correspondente atribuído para cada característica dessa. Ok, temos isto, introduzimos um pouco da álgebra linear. Então, quais são os cenários que existem? Bom, a gente tem casos. Primeiro vou abordar o primeiro caso, depois o segundo. São dois casos, onde o primeiro caso é com matrizes quadráticas. Estou dizendo a você que com matrizes quadráticas, ou seja, com a mesma quantidade de linhas e a mesma de colunas, eu obteria um valor 100% preciso. Então, estou dizendo que se você tivesse 10 vinhos e 10 características, seria possível. Se você tivesse 100 vinhos e 100 características, também seria possível. Você pode notar, obviamente, que isso é um pouco improvável. Porque perceba, olha o tamanho desse dataset. Tá vendo que ele tem muitos vinhos? Ele só tem pouquíssimas colunas? Pois é, esse é o cenário mais realista que será abordado daqui a pouco. Mas eu preciso falar do primeiro cenário, que é justamente esse, que é quando falamos de matrizes quadráticas. Nas matrizes quadráticas, nós temos então esse padrão, onde n é igual a d, ou seja, quantidade de linhas é a mesma de colunas. Então, falando sobre esse assunto, vamos tentar descobrir, veja, y é o valor que eu já conheço no meu dataset, é a qualidade. E x é os valores também dados no dataset. O que eu preciso descobrir então? W, o peso atribuído a cada característica dessa, que me permite chegar no y. Ou seja, em ciência de dados, eu estou dizendo que ao analisar todo esse dataset, seria possível formular um W perfeito, que para cada vinho que você me desse, que seguisse esses padrões, ou seja, que tivesse essas mesmas características, eu ia conseguir prever no seu y a sua qualidade. Então, eu estou tentando evidenciar o W para descobrir a fórmula perfeita, a fórmula ideal, que me permite chegar nesse valor Y, que seria a qualidade de cada vinho. Então, eu preciso isolar o W, como se fosse na matemática normal, e tentar descobrir, poxa, W é quem então? Porque eu sei quem é Y e quem é X. Mas e W? W é exatamente o quê? Porque, por exemplo, quando a gente fala de coisas, inequações do primeiro grau, por exemplo, onde eu tenho que 2x mais 5 é igual a 15, então eu poderia trazer o 5 para o outro lado, subtraindo do valor, obtendo que x é igual a 5. Nós queremos fazer a mesma coisa com W. Ele é a nossa incógnita que queremos evidenciar para poder descobrir. Só que com matrizes nós não podemos apenas passar o x, por exemplo, que está sendo multiplicado pelo W, dividindo pelo y. Não. O recurso que vamos utilizar aqui é descobrir uma matriz transformar esse x numa matriz identidade, que multiplicando por W daria ele mesmo. Eu também vou abordar esse conceito de matriz de identidade. Então, o que é uma matriz de identidade? É uma matriz onde, se você multiplicar ela
por outra coisa, vou chamar isto de matriz A, daria a própria matriz A. E o que seria, por exemplo, uma matriz de identidade 2 por 2? Seria uma diagonal de uns e os outros elementos zeros. E como você pode me provar isso? Realizando a multiplicação. Primeiro, nos fazemos a pergunta: é possível realizar este cálculo? É possível. Por quê? Com uma matriz de identidade, que é 2 por 2 multiplicado por 2 por 2, você obteria uma coisa que é o quê? 2 por 2. Então, vamos realizar as multiplicações para eu poder comprovar o que eu estou dizendo. Se você pega primeira linha, e multiplica pela primeira coluna, você iria descobrir o elemento A11, que é justamente o que ficaria aqui em cima. Então, você multiplicaria 1 vezes 1, que é 1, e somaria com quem? Com 0 vezes 3. Com 0 vezes 3. Percebe que seria 0? Então, ficaria apenas 1. E agora, para descobrir o elemento A12, ou seja, primeira linha, segunda coluna, eu pegaria então a primeira linha com a segunda coluna. Então, 1 vezes 2 é 2, só que 0 vezes 4 é 0. Então, ficaria apenas 2. E agora, para descobrir o elemento A21, ou seja, segunda linha, primeira coluna, ele seria aqui. Então, segunda linha, primeira coluna, eu teria 0 vezes 1, que é 0, e 1 vezes 3, que é 3. E por fim, o elemento A22. Eu teria a segunda linha com a segunda coluna. 0 vezes 2 é 0, e 1 vezes 4 é 4. Percebe que eu obtive o mesmo resultado? Então, dessa forma, eu consegui comprovar que, multiplicando por matriz de identidade, você obtém a própria matriz. Agora, com matrizes e identidades, só é possível essa multiplicação quando é algo quadrático. O que é uma coisa quadrática, uma matriz quadrática? É quando a quantidade de linhas é a mesma das colunas. Percebe que nessa multiplicação de matriz só existe uma matriz de identidade para este elemento porque ele é quadrático, ou seja, porque ele é 2 por 2, porque o n é igual ao d, então isso é possível. Porque se eu tentasse multiplicar, por exemplo, uma coisa, não existe uma matriz de identidade que é algo 2 por 1. Não existe. Ou seja, não existe uma coisa que é só duas linhas em uma coluna. Não existiria uma coisa dessa. Isso não é uma matriz quadrática. Toda matriz de identidade ela só existe se for quadrática. Então existe matriz de identidade 1 por 1, existe 2 por 2, existe 3 por 3 e por aí vai. Então foi por isso que este cálculo é possível. Agora você pode olhar para a nossa questão anterior, onde eu disse para você que n é igual a d, e se perguntar: então você quer de alguma forma transformar esse x em uma matriz de identidade para poder evidenciar esse w. Como é que você pode fazer isso? Bom, existe uma propriedade onde tudo que é quadrático, ou seja, tudo que tem 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, ele possui uma matriz inversa. O que seria uma matriz inversa? Vamos, por exemplo, pegar uma matriz 1 por 1, ou seja, tem um único elemento, que é o 5. E eu quero multiplicar isto por alguma coisa, que eu não sei qual é, que também é 1 por 1, porque a inversa tem as mesmas quantidades de linhas e colunas do próprio elemento, eu vou obter uma matriz de identidade 1 por 1. O que seria uma matriz de identidade
1 por 1 seria apenas o elemento 1. Por quê? Porque lembra que eu disse que matriz de identidade multiplicada por qualquer coisa dá ela mesma? Ou seja, se eu tenho que 5 multiplicado por 1 não dá o próprio 5, então preciso de, por exemplo, 5 multiplicado por alguma coisa que dê 1. Então, qual número 5 multiplicado por qual número dá igual a 1? Bom, seria 1 sobre 5. Ou seja, eu estou dizendo para você que a matriz inversa de um componente 1 por 1 é apenas ele mesmo, onde troca o numerador com seu denominador. Por quê? Porque isso não é a mesma coisa que 5 por 1. Se você inverte o numerador com o denominador, você não obtém isto, então gerando apenas um único elemento, uma matriz de identidade apenas com 1. Então, voltando para o nosso exemplo, nós queremos multiplicar x pela sua inversa para obter uma matriz de identidade. E por quê? Porque fazendo isto, nós teríamos uma forma de evidenciar o W. Então, se x... Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso trazer o x transposto multiplicando ambos os lados. Porque o conceito da matemática de o que eu faço de um lado posso fazer do outro continua a ser verdade. Então, por exemplo, se eu pego aqui então o elemento x inverso, escrito dessa forma, multiplicando por y, obteria x inverso xw. Percebe que ao eu multiplicar a inversa com o normal, eu obteria uma matriz de identidade? E essa matriz de identidade teria quais proporções para ser possível a multiplicação de matrizes? Bom, se n é igual a d, então eu posso escrever que isto daqui, por exemplo, é uma matriz d por d multiplicado. Veja, se x inverso é d por d e x normal é d por d, então o resultado é uma matriz de identidade d por d. E w não é d por 1. Então, essa multiplicação ela é possível? Sim. Perceba que a quantidade de colunas do primeiro elemento seria igual à da linhas do segundo, obtendo algo d por 1. Então, identidade vezes w é igual a x inversa y. E x inversa tem quais proporções? Ele tem d por d, como você disse, né? Mas se n é igual a d, então ele pode ter qualquer possibilidade. Ele pode ser, por exemplo, n por d, ele pode ser n por n, ele pode ser d por n e pode ser d por d. Afinal, se n é igual a d, então a forma que eu escrevo isso, eu chego nessas 4 possibilidades. Então, a inversa de x poderia ser d por n, e o y a gente sabe que ele é n por 1. E ao realizar essa multiplicação, eu obteria algo d por 1. Então, estou dizendo que x inverso y é algo d por 1, que é igual a identidade w, que é o próprio w, que é d por 1. Então, eu estou dizendo a você que com essas manipulações algébricas, onde eu tenho um dataset que ele possui a mesma quantidade de linhas e de colunas, eu teria que meu w seria igual a x inversa multiplicado por y. Então, vou chamar esse w de w quadrático. Por que w quadrático? Porque ele é um w que só vai funcionar para matrizes quadráticas. Então, terminando de evidenciar isto, então veja, y é o nosso valor real. Então, eu estou dizendo para você o que agora?
é que se eu utilizo esse W quadrático que eu descobri através dessas manipulações para descobrir um Y, eu teria que o conjunto de características multiplicado por esse W que eu descobri, o quadrático, eu não obteria exatamente o valor real, mas eu iria prever um valor em cima do que eu desejo, que seria esse Y quadrático. Então, bastaria agora eu trocar o que eu descobri. Como assim? Eu não descobri que W é a mesma coisa que isto? Então basta eu substituir. Então teria que y previsto quadrático é igual a x multiplicado pela sua inversa multiplicado por y. Então, percebe que isso aqui iria virar uma matriz de identidade? E que eu obteria no final das contas que o y quadrático seria igual ao y real? Ou seja, assim algebricamente falando, onde realmente existe uma correlação, onde cada W existe uma fórmula perfeita para chegar no Y, se essa fórmula for 100% verdadeira, então eu iria conseguir o quê? Um valor ideal para W, onde iria me conseguir deixar exatamente onde eu quero, que o Y previsto é igual ao Y real. Só que lembra que eu disse que só funciona com a mesma quantidade de linhas e a mesma de colunas? Pois é, 99,9% dos problemas da vida real vai ser coisas assim. Você vai ter vários vinhos e várias qualidades, e você vai ter um valor de qualidade. E agora eu vou lhe entregar um novo dataset, onde a qualidade está vazia, e a partir dos dados que você teve antes, eu quero que você preveja o da qualidade. Então, nós estamos falando agora de tentar prever um y é igual a xw. Só que agora a quantidade de linhas é diferente da de colunas. E aí eu peço para você, resolva, tente evidenciar o W. Aí você vai dizer, é só pegar a inversa de x. Mas x agora não tem inversa, porque x não é algo quadrático. Porque x não tem a mesma quantidade de linhas para de colunas. Então, qual recurso da álgebra eu posso utilizar para evidenciar, então, para obter algo quadrático? E a partir disso, ter a sua inversa e conseguindo, então, finalmente evidenciar o W. Bom, lembra do que eu mencionei do x e x transposto? Se x é uma grande coluna, onde x seria, por exemplo, 1 e 2, e você multiplica ele pela sua transposta, você teria o quê? Se x é n por d e a sua transposta é d por n, você iria obter o quê? Algo n por n. Então você está falando de eu multiplicar então x pela sua transposta. Sim, mas o resultado disso tem que ser compatível com a multiplicação de w. Não entendi o que você quer dizer. Veja, w não é d por 1. Essa multiplicação seria possível? Não, porque as colunas do segundo não são iguais às linhas do primeiro. Então eu preciso, na verdade, é do contrário. Porque se eu pegar x transposto e multiplicar por x, eu teria algo d por n multiplicado por algo n por d, obtendo algo então d por d. E d por d é possível multiplicar por quem? Por w, que é d por 1. Então, fazendo isto, eu poderia multiplicar ambos os lados por x transposto. E essa multiplicação é possível? Sim, porque x transposto é d por n e y é algo n por 1, obtendo algo d por 1. E agora eu teria que x transposto x multiplicado por w. E x transposto x não é algo quadrático? Sim. Então estou dizendo para você que x transposto x possui uma matriz inversa.
Então agora eu vou multiplicar isto pela sua inversa e assim vou obter a sua matriz identidade. Então, bastaria agora eu multiplicar o x transposto x, a inversa, x transposto y, igualar isto a x transposto x, inversa de x transposto xw. Percebe que esses dois elementos são inversos um do outro, então eu obteria uma matriz identidade. Portanto, eu obteria identidade vezes w, que é igual ao próprio w, como mostrado anteriormente, seria igual a x transposto x, a inversa disso, de x transposto y. Então, com isso, eu obtenho o quê? Um w que tenta prever. Veja, é uma fórmula para descobrir um w que tenta prever datasets como este do vinho, onde temos várias linhas e poucas colunas. A importância aqui é que a quantidade de linhas não é igual à mesma de colunas. Problema este que será 99,% dos casos da vida real. Então, vamos chamar esse W de W chapéu. É um W que, quando falamos de matriz de datasets não quadrados. Então, agora, supondo que eu descubro esse W chapéu multiplicado por x, eu vou obter um y. Mas vai ser o y real ou o y previsto? Será o y previsto. E por que previsto? Porque ele não é o W 100% verdadeiro. Não é o W definitivo, mas é o W que eu descobri. Então, a mesma coisa que fizemos anteriormente, iremos fazer aqui. Vamos trocar este W por toda essa expressão. Então, teríamos que y previsto é igual a x multiplicado por isto daqui. Por x transposto x, a inversa disso, x transposto y real. E aí você pode olhar para isto e até se perguntar: mas se eu pego esse x transposto e passo para cá multiplicando por esse x, eu não ia obter a mesma coisa daqui e gerar uma matriz de identidade? Sim, só que lembra do que eu disse anteriormente? Que A vezes B em matrizes não é igual a B vezes A? Pois é, essa propriedade que não iria permitir essa intuição que você teve agora. Então, você está dizendo que todo esse componente aqui é realmente uma própria matriz. E essa matriz eu vou chamar ela de H. Multiplicada por Y seria igual ao Y previsto. E qual é o problema de ter essa matriz H? Eu estou dizendo que, falando na ortogonalidade, na geometria, eu teria uma alusão, onde y é o valor verdadeiro e projetando nele algo, eu obteria um y previsto. Tentando trazer um exemplo para a realidade, imagine que você tem uma pessoa, e essa pessoa é uma coisa 3D, que nem na vida real. E você aplica nela uma previsão, ou seja, chame H de um grande projetor. E se você tenta projetar nessa pessoa, você iria obter, por exemplo, a sombra dessa pessoa. Então, quando você obtém essa sombra desta pessoa, você está obtendo o quê? Uma previsão dessa pessoa. Não é exatamente a pessoa, mas se a previsão for muito bem feita, pode ser bem parecido. Por exemplo, com uma sombra muito bem detalhada, você consegue visualizar a pessoa como um todo. Agora, uma sombra, dependendo do seu ângulo, de suas deformidades, pode não ter nada a ver com a pessoa real. Então percebe
que dependendo da angulação, você vai ter uma coisa muito parecida ou muito distinta, então você vai ter uma coisa chamada erro. Como assim erro? Se a sua sombra for muito boa, então você teria o quê? Que essa matriz H multiplicado pelo Y real seria praticamente a mesma coisa. Então, no mundo ideal, você não teria erro nenhum. O objeto que você queria prever, o objeto que você e o que você projetou são praticamente idênticos, se não a mesma coisa. Então, mas se você errar, você vai ter uma diferença. Talvez a sombra tenha uma cabeça maior, uma cabeça menor, um braço mais largo, um braço mais comprido. Então, você tem uma coisa chamada de erro. E esse erro seria igual ao quê? Ao resultado que você previu da sombra subtraído do valor real. Então, com esta aula, a gente fala um pouco de álgebra linear, fala um pouco das previsões possíveis, fala então também do resultado dessas previsões em coisas não quadráticas e, consequentemente, obtendo um erro. Note que eu vou parar por aqui, porque eu falei muitas coisas e meu intuito não é confundir a sua cabeça. Acho que esse vídeo, sinceramente, não é recomendado que você veja só uma vez. Acho que é interessante você ver pelo menos umas 2 vezes, onde a primeira vez você apenas escuta, ou se quiser já escuta e anota. E na segunda vez, você precisa, segunda, terceira, quantas vezes for necessárias. O que eu falei aqui precisa ser intuitivo para você. Eu sinto muito se minha explicação não ficou perfeita, ou não ficou tão mastigada, mas é porque eu tentei exemplificar o máximo que eu pude. E esse assunto, ele tem uma certa complexidade. Mas o intuito não é deixar as coisas difíceis, é tentar deixar o mais simples possível para o seu entendimento. E com isto, eu termino a primeira parte. Na próxima, eu vou explicar como tentar tornar este erro, por exemplo, igual a zero. Quais artifícios nós temos, quais algoritmos utilizamos e quais estratégias podemos aplicar. Então, porque, como eu disse, se o erro for zero, ou seja, se a diferença da sombra com o real for nenhuma, então você teria uma projeção perfeita, onde o erro é igual a zero. No contexto dos vinhos, é que se você tivesse um y previsto igual ao y real, é que você não estaria errando em nada os valores de cada qualidade, certo? Então, por enquanto ficamos por aqui e até um próximo momento.